A história do mapa Prokhorovka está fortemente ligada a uma grande batalha de tanques da Segunda Guerra Mundial. Você quer saber qual foi essa batalha e qual foi seu impacto na Segunda Guerra Mundial? Então vem comigo que eu te conto essa história. Duas colunas de tanques alemães se organizam em frente a um amplo campo aberto. Uma das colunas atravessa o rio no flanco esquerdo, enquanto a outra avança ao longo dos trilhos ferroviários. O objetivo das divisões Panzer é o de quebrar a terceira e última linha de defesa dos russos, cujo ponto central se apoiava num pequeno vilarejo. O nome do vilarejo? Prokhorovka. Mas antes um pouco de contexto. A batalha por Prokhorovka aconteceu no marco da Batalha de Kursk, a que seria chamada de a maior batalha de blindados da história. No verão de 1943, os soviéticos consideravam atacar, porém Zhukov, o famoso Marechal, aparentemente convenceu Stalin a ter uma postura mais defensiva. Pouco depois, os soviéticos descobrem os planos alemães para atacarem o saliente de Kursk. Duas pinças envolveriam o saliente do fronte e se encontrariam na cidade de Kursk, uma pelo norte e outra pelo sul. Sabendo disto, os russos preparam amplas defesas. 3 anéis defensivos em volta da cidade são construídos. Campos minados super densos, fossos antitanques, posições defensivas camufladas, pontos fortes instalados estrategicamente para criar fogo cruzado. Enfim, criaram um campo de batalha, uma grande killzone. Dentro deste dispositivo defensivo, os soviéticos acumulam grandes quantidades de tropas e material. Na parte sul do sistema defensivo está o 5º Exército de Tanques, ao mando do general Vatutin. A maior batalha de tanques da história, a Batalha por Prokhorovka, aconteceria exatamente aqui. Os alemães começaram a ofensiva no dia 5 de julho, com grandes atrasos devido à ordem de esperar para dar tempo às fábricas de produzirem o maior número possível dos novíssimos tanques Tiger e Panthers. Logo no primeiro dia quebram a primeira linha defensiva russa, chegando até a segunda inclusive, mas sem ter tempo de fazer um novo assalto. Para o dia 8 de julho, os alemães chegam na terceira linha defensiva após duros combates e atravessando uma resistência soviética tão inesperada quanto violenta. A esta altura, Vatutin estava preocupado. O inimigo estava prestes a quebrar o fronte, então decide trazer todas as suas reservas e jogar todas as cartas na mesa. Após 3 dias de viagem, o 5º Exército de Guarda chega ao fronte na área de Prokhorovka. Os alemães já sabiam disto e, por isto, também desviaram o 2º Corpo Panzer para esse ponto do fronte. Tudo estava preparado para o grande confronto. Eu derrubei o primeiro tanque enquanto me movia por uma plataforma ferroviária. E literalmente, a 100 metros de distância, vi um tanque Tiger parado na lateral que começou a atirar em nossos tanques. Aparentemente, ele havia derrubado um bom número de nossas máquinas, visto que os nossos tanques estavam dirigindo com as laterais voltadas para ele, e ele continuava atirando nas laterais deles. Mirei um tiro perfurante nele e disparei. O tanque explodiu em chamas. Atirei novamente, e ainda mais chamas. A tripulação saltou, mas, por algum motivo, eu não estava preparado para ir atrás deles. Dei a volta no tanque e derrubei um Panzer III e um Panther. Quando derrubei o Panther, tive uma espécie de, você sabe, uma sensação de euforia, tipo, olha só, eu acabei de fazer algo tão heróico. Os alemães atacam e conseguem capturar um morro dominante do campo de batalha. Agora estavam a apenas 3 km do seu objetivo principal, a vila de Prokhorovka. Porém, as unidades que deviam cobrir os flancos desse avanço encontraram uma resistência e ficaram para trás. Essa resistência foi realmente inesperada, deixando o avanço exposto. Ao amanhecer do dia seguinte, no dia 13 de julho, o 5º Exército de Guarda estava pronto para devolver o golpe. Os alemães pensavam finalmente tomar Prokhorovka, mas começam a receber informes de grande barulho de tanques soviéticos na área. Os soviéticos realizaram a barragem de artilharia e, após isto, o comandante do 5º Exército de Guarda dá a famosa ordem pelo rádio: Stal, 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 que traduzido seria aço, aço, aço. Quase 1000 tanques soviéticos se lançaram ao ataque a toda velocidade. Em pouco tempo atravessaram o campo de batalha, reduzindo a distância e chegando até as linhas inimigas.
Aqui os tanques se misturaram, a poeira e a fumaça ofuscavam a visão dos combatentes. Os T-34 russos atacaram os Tigers pelo flanco e pela retaguarda, onde eram mais expostos. Os alemães se defenderam como puderam, atirando nos tanques inimigos que os circundavam por todos os lados. A batalha continua feroz e confusa durante todo o dia. De repente, um T-34 surgiu e foi direto para nós. Nosso primeiro operador de rádio começou a me dar projéteis para recarregar o canhão. Nesse momento, nosso comandante acima de nós gritava: "Fogo! Fogo!" sem parar, porque o tanque estava se aproximando. E somente depois do quarto "fogo" ouvi: "Graças a Deus!" Então, algum tempo depois, determinamos que o T-34 havia parado a apenas 8 metros de nós. No alto da torre, como se tivesse sido perfurado, havia um buraco de 5 centímetros. As linhas de batalha de ambos os lados estavam misturadas umas com as outras. Nossos tanques atingiram o inimigo com sucesso a curta distância, mas eles também sofreram pesadas perdas. Ao cair da noite, os alemães tinham estabilizado a situação, porém não tinham atingido o seu objetivo, que era tomar a vila de Prokhorovka. E o pior, tinham perdido para sempre muitos tanques e as divisões de Panzer estavam desgastadas pelos constantes combates dos últimos dias. Para o dia 17 de julho, todas as operações ofensivas na área de Kursk foram canceladas e novas ordens foram dadas, inclusive tirando algumas unidades do fronte para serem enviadas para a Itália, onde os aliados tinham acabado de lançar uma ofensiva. Em Prokhorovka, o exército alemão não somente perdeu a batalha mais importante da história, mas também a iniciativa. A partir deste ponto, nunca mais tiveram a oportunidade de passar a ofensiva. Agora era só uma questão de tempo até a derrota final.